Não há como esperar que todos estejam vacinados para retomar as aulas presenciais. É o que diz Rosane de Oliveira em matéria publicada em GZH no dia 14 de abril. Segundo a jornalista, as aulas devem ser retomadas assim que passar a bandeira preta. Ela ainda reforça que em outros lugares do mundo as aulas foram retomadas, mesmo com a Covid-19. E que os sindicalistas são intransigentes em afirmar que não há nada mais perigoso que passar 4 horas numa sala de aula. Honestamente, me impressiona a preocupação da jornalista Rosane de Oliveira com a educação gaúcha. Mas eu me pergunto, com que parte da educação ela está preocupada? Certamente, com os professores, eu sei que não é. Esse tipo de preocupação nunca foi uma prioridade nos veículos de comunicação do Grupo RBS. Fazem 20 anos que trabalho na escola pública e sempre, por pior que fosse o governo, essa empresa sempre foi contra nossas reivindicações e lutas pela valorização dos profissionais da escola pública. Que nesse momento, obviamente, também ela é contra os professores das instituições privadas, os quais estão ainda mais vulneráveis ao setor patronal, pois seus empregos dependem de uma delicada relação entre empregado e empregador. Honestamente, gente, não precisa ser gênio, nem ter um QI altíssimo para perceber que a preocupação com o retorno às aulas, destacado em sua coluna, parece ser matéria encomendada, ou uma gentileza aos reais interessados. Pois fica evidente que a preocupação principal é com as instituições privadas, que acumulam prejuízos vultuosos em vários setores e principalmente com a perda substancial de matrículas. Não somente pelas aulas online, mas pela perda significativa de renda das famílias neste momento nefasto de crise sanitária, impulsionados, logicamente, por um governo federal medíocre, o qual, diga-se de passagem, boa parte da classe média e da imprensa apostou e perdeu feio. Quero deixar claro à sociedade civil que os sindicalistas e tão poucos profissionais da educação, sejam professores ou servidores de escola, são enfáticos e batem pé, sim, para o não retorno às aulas presenciais, porque pensam de maneira racional e obedecem a quem realmente sabe o que está fazendo e principalmente o que está falando. Repito, médicos e cientistas. Senhora Rosane de Oliveira, me diga qual médico ou cientista respeitado, seja no Brasil ou no mundo, que defende o retorno da educação presencial. Mas a senhora, de maneira subjetiva, nos dá o direito de pensar que nas entrelinhas nós, professores, somos covardes ou preguiçosos. Ou talvez as duas coisas, quem sabe? Que não queremos voltar às salas de aula, pois o caixa do supermercado trabalhou na pandemia, o motorista, o cobrador de ônibus, o caminhoneiro, profissionais de saúde e tantos outros trabalhadores se arriscaram. Curioso mesmo é que a senhora fala isso trabalhando em home office. Mas não é o seu trabalho que estamos debatendo aqui, é o meu e de meus colegas. Mas já falarei de nossa atividade. Primeiro vamos falar de escola, que é o ponto principal desta matéria. Só quero deixar claro e prestar minha solidariedade antes a todos os trabalhadores que heroicamente trabalham, muitos deles sem a menor condição sanitária e com enormes riscos de óbitos, sendo que, inclusive, muitos deles morreram executando suas funções, seja em hospitais, transportes públicos ou no comércio. Neste Brasil, onde ao longo de sua história, a vida de uns sempre valeu bem menos que a de outros, especialmente quando falamos de negros, pobres e indígenas. Pois bem, professores não são covardes, estamos acostumados às adversidades e os riscos são inerentes à profissão do magistério. Especialmente aqueles que trabalham nas periferias e convivem o dia a dia de tiroteio, violência, tráfico, que amparam crianças em situação de vulnerabilidade, seja na escola e até mesmo fora da escola. Nós, professores, muitas vezes auxiliamos os alunos com os nossos recursos. Compramos cadernos, lápis, realizamos eventos para arrumar a escola, coisa que historicamente é deixado
própria sorte pelo poder público. Senhora Rosane de Oliveira, além do que nos diz a ciência, nós, profissionais da educação, conhecemos muito bem o cotidiano escolar e, obviamente, a natureza da atividade pedagógica. Crianças e jovens não obedecem integralmente às ordens, pois é pertinente às suas idades a teimosia, o desafio e o descumprimento de regras. Por mais que nós, professores, façamos o possível e muitas vezes o impossível para apontar caminhos e posturas diante das situações impostas pela vida. Crianças e jovens, especialmente distantes de suas famílias, não são como passageiros de ônibus, pacientes de hospitais ou clientes de supermercados, que leem os cartazes e obedecem às regras sanitárias prontamente. Pois são seres humanos em construção, cada qual com o seu legado de educação familiar, suas limitações etárias e sua própria índole. E tudo isso é lapidado por nós, profissionais da educação. Desde a tia da cozinha, a servente, professores, equipes pedagógicas e direções. Será que também preciso falar da precariedade das escolas públicas, dos banheiros, falta de papel higiênico, falta de funcionários, gente da limpeza, salas superlotadas e com pouca ventilação? Acho que isso não precisa, né? Eu não preciso dizer também que crianças e jovens em geral são assintomáticos e, especialmente nas comunidades pobres, elas podem ser transmissores da Covid-19 para aqueles que moram com eles. Isso a senhora já sabe há muito tempo. Mas o que mais me intriga é a preocupação com os mais pobres. Isso soa estranho para mim. Bem que eu gostaria de usar outro termo, mas minha educação não permite. Pois a preocupação com a educação dos mais humildes não deveria ter outro enfoque? Tipo, precisamos repensar o abismo entre a educação privada e a pública. É fundamental que os governantes investam mais dinheiro na escola pública, a qual deve ser de turno integral. Fazer um jornalismo denunciando que muitas instituições de escolas privadas com arrecadação vultuosa têm isenção de impostos, especialmente as confessionais, as quais constroem impérios sob a justificativa de serem filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, e que a arrecadação de tais impostos poderia ser investido substancialmente em escolas públicas, as quais, repito, poderiam ter turno integral, um investimento verdadeiro em infraestrutura e no currículo escolar, e assim começar a construir oportunidades semelhantes entre todos os brasileiros, e não somente para aqueles que podem pagar por educação privada. Isso é só o mínimo a ser colocado. Tenho convicção que não foi a pandemia que destruiu com a educação dos mais humildes. Ela apenas escancarou essa realidade para aqueles que fecham os olhos para isso. Nós, professores, não somos preguiçosos. Muitos de nós têm jornadas de 60 horas semanais e na pandemia já perdemos as contas das horas de labuta. Trabalhamos muito mais em casa do que na escola. Tudo o que queremos é a nossa vida de volta. Nossas crianças e jovens aprendendo, sorrindo, brincando e interagindo pessoalmente. Nossa sala de aula, que saudade! E esperamos que a sociedade civil olhe para a educação como um todo. Pois mesmo aqueles que sobreviverem à pandemia, especialmente os mais humildes, continuarão com as suas vidas em risco. Pois o tráfico, a prostituição, o subemprego, o desemprego e a pobreza continuarão a serem seus algozes. E muitos continuarão morrendo, assassinados pelo Estado, que os negligencia e por uma imprensa que convenientemente enxerga historicamente só o que lhe convém. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau.